@produtora. WhatsApp 62992057336. É isso aí, de volta, e hoje está aqui conosco a nossa amiga, né, a Rita Maura Boarim, que é mãe da Nicole, esposa do Marcelo, meu amigo, né? E hoje nós vamos bater uma prosa aqui na hora do especialista, né? Hoje nós tivemos um evento pela manhã na Câmara Azul, né, meu anjo? Estivemos lá com ela. Exatamente, um dia muito importante para a nossa comunidade. A gente abre as portas do Legislativo. É claro que foi uma mudança, foi uma estratégia por uma questão de segurança. Nós havíamos colocado sempre a gente trabalha com locais abertos, mas por conta dessa instabilidade, das chuvas e tudo, então a estrutura da Câmara foi o lugar mais seguro que nós tivemos para oferecer para a nossa comunidade. E esse evento ele já faz parte do calendário anual da associação. Então nós anualmente nos reunimos dentro desse contexto para oferecer orientação jurídica, orientação psicológica, para oferecer também para a nossa comunidade oportunidade de se inteirar dos nossos trabalhos, porque muitas vezes o horário comercial ele é inviável para a maior parte das famílias que não tem rede de apoio. Então a nossa ideia é facilitar, e eu fico muito grata por a gente ter essas ferramentas, essas oportunidades para poder ajudar as pessoas. E nada começou assim, né, do nada. Então a gente tem uma história, tem um contexto aí de pessoas que ousaram sair fora da caixinha, pensar fora da caixinha, ajudar as pessoas, e hoje a gente colhe muitos frutos. E a Rita, sem dúvida nenhuma, é a pessoa que foi a primeira mãe de autista que a gente conheceu, assim que saiu o diagnóstico do Reidney. E é uma pessoa que faz muita diferença na nossa comunidade. E hoje a gente tem alegria, né? E sem contar do bom humor, da leveza. A Rita cantando, gente, é um fenômeno. Que isso, rapaz? Um fenômeno. E a gente fica muito feliz e grato, principalmente hoje, por a gente estar dentro dessa data tão comemorativa, e também poder recebê-lo aqui na rádio. É uma alegria te receber aqui, Rita. Nossa, uma alegria estar aqui. Boa tarde a todos que acompanham o programa do Hamilton. É um grande prazer estar aqui. Só que eu vou dar uma chamada nele. Da próxima vez, ele me avisa que eu vou ter que cantar. Porque aí eu programo um repertório. Não, mas, né? mas você já é cantora nata. Mas no nervoso você não lembra a letra de nada. Tem que ter organização, né, Rita? Assim, Rita, pode ser que você cante amanhã, né? Dá uma olhada aí. Porque assim, no supetão é complicado. Mas Deus ajuda, sabe, né? Deus ajuda. Né? Deus ajuda. Mas, Rita, vamos falar a verdade. Quando eu vi você cantando pela primeira vez, que foi lá na igreja da Jaiara, no nosso Natal Azul. Foi espontâneo. Foi espontâneo. Eu falei, o quê, rapaz? Se tiver um violãozinho por perto, se tiver alguém pra tocar, a Rita não vai sair fora do raio, entendeu? A cantora aqui é a Janaína. E aí, foi muito top, né? Foi muito bacana, entendeu? As pessoas se emocionou, né? Nós nos emocionamos, enfim, foi muito bacana essa participação sua, artística, né? Mas agora vamos falar, né, do artista, mas vamos falar também, né, da sua história com o diagnóstico do autismo, né? E depois nós vamos finalizar, né, com a diretoria. Certo. Bom, a minha história com o autismo começou quando a Nicole, eu tenho uma filha, né? Apresentando minha filha de 18 anos, eu tenho um filho típico de 30 e uma menina temporão que vai completar 18 anos esse ano, acredita, Hamilton? 18 anos. 18 anos em julho. E com 1 ano e 7 meses eu notei que ela teve uma regressão, né? Até 1 ano e 7 meses, hoje eu vejo que ela tinha alguns sintomas, tipo dificuldade para dormir, né? A fala estava demorando muito, mas como o meu menino falou com 1 ano e 8 meses, falei, meus filhos andam cedo, mas demoram muito para falar. Mas ela estava desenvolvendo falas assim, corriqueiras, falas simples, e de repente ela emudeceu. Então foi daí que foi a história, né, há quase 16 anos atrás, de procurar um diagnóstico, né? E assim, as primeiras eu bati na parede, porque diziam, não, ela não tinha nada, ela não tem nada, e nessa dela não tem nada, foi na escola, sai da escola, o diagnóstico mesmo veio com 1 ano e 3 meses, porque ela realmente emudeceu. O que ela falava, ela não falou mais. E aí aquela luta, né? Você consegue o diagnóstico, e daí?
Aí a psicóloga, psicopedagoga de Goiânia, que deu o diagnóstico, que nenhum neuro na época conseguiu me confirmar o diagnóstico em Anápolis, em Goiânia, e falou, agora você tem que correr atrás, né? Tá, eu vou correr atrás do quê? Você vai ter que correr atrás de psicólogo, você tem que correr atrás de fono, você tem que correr atrás de terapia ocupacional, e todas aquelas, você pode tentar musicoterapia, então assim, e era muito difícil porque você não encontrava tudo isso num lugar, né? Nós já tínhamos a APAE na época, mas a APAE não atendia autista nesse momento, em que eu descobri, então eu fiquei completamente perdido. Foi quando eu encontrei vocês no projeto Refazer, né? Eu já tinha o diagnóstico dela, mas eu não sabia o que fazer com ela. E eu me lembro muito bem do que a psicóloga falou para mim naquela época, que ela falou, olha, aqui não é lugar para ela desenvolver, mas eu vou aceitá-la por um tempo por sua causa, porque você está precisando ter um lugar para ela ficar. E ela ficou lá um ano e um mês, e depois foi toda a coisa de sair do projeto e ir atrás da escola pública, da escola particular, né? Na verdade, eu estava correndo de uma escola particular, porque a Nicole já estava na escola particular, e a escola, um dia eu cheguei, ela estava presa na cozinha, porque ela entrou em crise. E entrou em crise por quê? O primeiro ano foi ótimo, porque ela tinha uma boa professora e uma boa professora na sala de aula como auxiliar. E no segundo ano, em 2 meses, trocou 4 vezes de professora. Então ela não tinha confiança de ir para a escola. Não, isso para uma criança típica já não é fácil. Imagina você adulto hoje, que está nos ouvindo, começa um curso. Você está fazendo um curso, começa a trocar de professor. Você adulto, com todo o repertório que você já tem de lidar com imprevisibilidade, você já perde o ritmo, você já fica perdido. Imagina isso para uma criança tão pequena. Tantas limitações acontecendo ali. Não, e você tinha todo um preparo, né? Porque você começa a ler, você começa a estudar. Então, o que você faz? A criança não gosta de surpresa. Então, você fala, olha, você vai pra escola, você vai encontrar a tia Bia que vai tomar conta de você, que vai passar tarefa, que vai brincar com você. Chega lá, não tem tia Bia, tem tia Fabiana. Quem é tia Fabiana? Aí todo mundo aí se prepara pra tia Fabiana. Aí passa 2 semanas, não é Fabiana, é tia Leia. Então, a criança fica completamente fora. Aí eu fiz uma experiência, gente, vou contar para vocês. Quando você sabe que seu filho é aceito ou não? Olha. Eu deixei ela 1 mês sem ir na escola. Durante esse 1 mês, eu não tive uma ligação da escola para saber se a Nicole estava bem, estava doente, se ia voltar, se não ia voltar. A partir daí, eu deixei 1 semana, eu deixei a 2ª semana, eu deixei a 3ª semana. Na 4ª semana eu falei, não, ela não volta, eu não voltei nem para buscar o material. E foi aí que eu fui atrás do projeto. Esse desprezo, ele é doído. Essa falta de interesse, ele é mais barulhento do que qualquer outra movimentação. E assim, é triste porque a gente vai ouvindo as histórias e, infelizmente, são muito semelhantes. As histórias são semelhantes. Eu vou ser bem sincera com vocês, eu vejo que se passaram 14 anos, nós progredimos em termos de organização, né? A família Azul se conhecer e tentar se aproximar e montar associação, mas eu acho que nós não fomos ouvidos, porque há 14 anos atrás nós falávamos, gente, o autismo veio para ficar, não é moda e vai aumentar. Então, o poder público tem que se preparar para isso. Sim. Né? Tanto em termos ambulatoriais, como em termos de educação, principalmente educação, né? O quanto que nós trabalhamos com seminário para professor, seminário, né? E tocando nisso, vai aumentar. Muita gente se preparou, assim, alguns profissionais se prepararam, né? Mas eu vejo que o poder público não. Ainda hoje existe uma dificuldade. Eu acho que principalmente com as crianças pequenas. Eu vejo que o Estado, ele peca também. O setor estadual peca. Mas a minha experiência é que pecou menos do que o municipal, nesse período todo. Sabe? Porque nós tivemos muita dificuldade,
Nós não tivemos pessoas, os professores não foram preparados e os cuidadores, chamados cuidadores das crianças, também não. Eles estão lá assim para não deixar a criança se machucar, malemar isso. Mas não tem um preparo assim, não, vamos fazer uma tarefa alternativa, eu vou te ajudar. Eu passei por grandes perrengues no município. Espero que e eu esperava assim que 14 anos depois nós não tivéssemos passando mais, mas é porque as pessoas não se planejam. A gente fala, vai crescer o número. E parece que eles trabalham assim, nossa, vai passar, né? Daqui a 5 anos esse povo vai para o estado, vai sair do município e vai para a parte estadual, né? E o estado que se vire. E não é assim, eu acho que tem que ter um planejamento em conjunto. O município, o estado, o governo federal, porque não vai diminuir, gente. Não tem pílula que cure o autismo. E eles são muito diferentes. Então, enquanto os nossos gestores não perceberem isso, nós vamos ficar recebendo notícias de mães com problema, de crianças que apanham na escola, que o coleguinha bate, sabe, que sofrem agressões, que sofrem o descaso. Isso é muito triste. É desumano. Não, é desumano para a mãe, é desumano para a criança, é desumano para nós como sociedade, sim, sabe? É muito difícil. A sensação que a gente tem é de que a gente está enxugando gelo às vezes. É claro que a gente tem avançado, tem tido resultado, mas já se passaram mais de uma década e a sensação que a gente tem é que as coisas não saem do lugar. Eu tô lendo um livro, A Outra Sintonia, ele conta a história do primeiro autista diagnosticado no mundo, Donald Trippett. E naquele tempo... Sintonia do autismo. É outra sintonia do autismo. E naquele tempo, em 1937, existia, pasmem vocês, diagnóstico e laudo, o que usava-se o termo para pessoas que tinham características de autismo como imbecis, inúteis. Eram exatamente essas palavras que se usavam num laudo, num termo médico. Então, a academia de psiquiatria do mundo, a comunidade científica evoluiu muito, mas se a nossa sociedade ainda os trata como imbecis e inúteis, é um problema que a gente precisa falar sobre isso em todo o tempo, em todos os lugares. Porque quando a gente percebe que eles não são incluídos, porque inclusão não é só matrícula, quando eles não são incluídos de fato, a gente percebe que como a Rita falou mesmo, a gente vai gerando uma série de problemas que até o irmãozinho, que é neurotípico, começa a desenvolver ansiedade, estresse, é uma desordem assim, sem tamanho e que vai virando uma bola de neve. E o que nos deixa mais triste ainda é que o autismo é tratável, que a gente consegue reverter esses sintomas, a gente consegue inserir esses indivíduos no mercado de trabalho, mas tudo começa lá. Começa na infância, começa na matrícula, começa dentro daquela parte que a gente sabe que é quando o cérebro está com a esponjinha, né? A plasticidade cerebral. Então, se nada é feito, ou se muito pelo contrário é feito uma coisa como se fosse um problema, né? Eu já ouvi tanta mãe reclamar que a escola fala, agora ele vai pro estado, aí não é mais problema meu. Agora, graças a Deus, inteirou 18 anos, a gente está livre desse problema. Como se a pessoa morresse, né? Depois dos 18. O que eu joga sinto pra tapete. Com a questão da adolescência é isso, né? Nicole tem 2 anos de escola, acabou a escola e não se vê um projeto a nível governamental do que se faz com essas pessoas. Então, assim, se elas têm um mínimo, né? Um mínimo de discernimento que ela consegue trabalhar, fazer algum artesanato, se ela canta, se ela tem alguma atividade laboral, ótimo, mas se ela não tem, se ela não conseguiu, se a gente não conseguiu desenvolver nenhuma atividade laboral até esse momento, porque não teve uma pessoa que direcionasse você corretamente, o que você faz, né? O que para onde eles vão? É muito desesperador. E assim, se estuda tanto, se fala tanto, se cria tantos comitês, tantos cargos e nenhum deles resolve esse problema.
E aí eu tô entrando nessa questão, sabe? De ter uma filha que já tá saindo da adolescência e indo para a vida mais adulta. Embora ela pareça uma adolescente, uma criança e tal. Mas, e aí? O que a gente vai fazer? Então, tem que ser pensado. A coisa é séria, porque eles não vão parar de chegar. Quando você vira e mexe, eu tenho uma amiga que me liga e fala: Rita, eu achei bonita a ação de vocês, né? Porque a gente filmou o ônibus, né? Andando. Ela falou: a gente acabou de receber o diagnóstico do meu neto tem autismo. E isso não é uma vez por ano, é uma vez por semana, sabe? Que você vai recebendo. E parece que só a gente enxerga. Porque eles põem assim, colocam a mão do lado da cabeça e fingem que não está acontecendo. Não adianta fingir que não está acontecendo, porque não vai parar de acontecer. Ao contrário, a gente hoje tem 1 para cada 36 bebê nascido vivo no mundo. E esses números não sou eu que estou tirando da minha cabeça, são números estatísticos que vem dos Estados Unidos. Naquela época era 110. 133. Vai falar isso agora. Que evoluiu. E assim, Rita, o que acontece? Eu falo sempre, né, ou na tribuna ou fora, quando eu sempre falei aqui sobre autismo, né, das nossas campanhas como associação, como a nossa PJ, né, a associação. Eu sempre falava, pessoal, vai aumentar. Independente que seja pesquisa, se é Steph Snaff, se é o André, se é Léo Kanner, entendeu? Quem que seja o pesquisador, mas vai aumentar, né? Justamente por causa da questão da publicidade, e a gente não sabe qual que é o fator, se é orgânico, né? Se é biológico, se é genético, enfim, né? Por exemplo, saiu uma pesquisa recentemente, foi a questão da rubéola, né? E a Janaína teve rubéola na gestação. Agora, assim, quando a gente trata de buscar políticas públicas hoje, né, com o que a gente já buscou sobre análise de comportamento, né, eu e a Janaína estudando lá em casa, nós aprendemos que sem a aplicação, desde que seja de forma estruturada ou naturalística, o que a gente faz com o Reis, agora aos 17 anos, graças a Deus, ele aprendeu fazer o laço no cadastro do tênis, você vê. Né? E olha só que para aprender a tomar banho foram quase 5 anos. Mais de 4 anos. E aí, assim, os dias eu fazia exatamente. Eu ainda falei pra Janaína, ele aprendeu porque era interesse dele. Entendeu? A gente tem que formar o interesse de fazer. Por exemplo, a minha filha não fala, mas ela aprendeu a falar não. E isso foi libertador na vida dela, sabe? Entender que ela não precisa entrar em crise, que ela pode falar não e que eu tenho que respeitar, que naquele momento ela não quer. Então, por quê? Porque ela sentiu necessidade, ela cansou de ter crise. E ela viu que ela falando não resolveu o problema e não tinha crise. Gente, é uma coisa tão pequena, né? E que pra ela foi funcional. Funcional. E ela entende as coisas que eu falo, né? Eu venho percebido muito. Eu tenho uma amiga de autismo, né? Que mora nos Estados Unidos e ela tá com um projeto novo, ela até anda fazendo umas lives aí que trabalha muito com autistas não verbais, né? Olha, importante. A maioria da nossa eu quero até falar com ela um dia, ela estudou 9 anos isso, aplicou no filho e ajuda muito. Quando você consegue trabalhar com um autista não verbal, o que ele quer não é um PEC. Mas ele na verdade vai sendo até acho que meio que alfabetizado, porque ele parece um esquadro assim de letras e ele vai apontando para dizer o que ele está falando. Ela não trabalha digital, sabe? Mas eu quero entender isso porque eu achei muito interessante. Então assim, quem estuda vai tendo descobertas sempre, né? Vão tendo descobertas. Agora sim, Rita, é interessante, são métodos que ajudam muito. Mas a gente busca muito a aplicação de aba, né? Com certeza. Por que a gente busca? Assim, quando você tenta e não funciona, aí você tem que ir para outro lado. Né? Mas assim, o que a gente quer fazer, quer ampliar aqui né, o assunto que você falou sobre, né, as nossas publicidades, sobre o empenho da associação, mas que o poder público não avançou, né? Então, quando a gente colocar isso na mente, né, dos grandões, né? Porque a gente está fazendo um papel aqui como legislador, mas a gente está o primeiro passo, mas graças a Deus, né, hoje eu sou o vereador com mais matéria aprovada na casa, né, com mais leis aprovadas, PCD, né, dessa 19ª legislatura,
dessas 19ª legislatura, eu sou o vereador que mais apresentou projetos e leis para a pessoa com deficiência. Então, assim, a gente vive a realidade. Começou com o autismo. Quando você entrou lá, você viu que o buraco era mais embaixo, você tinha que ampliar esse leque. Porque o autismo foi o que nos aproximou da questão da deficiência, mas aí apareceram outras demandas que a gente teve que abrir, né, o ouvido e falar, opa, tem mais gente precisando aí. É verdade. Hoje, foram 2 mandatos como vice-conselheiro do SEMAD, né? Ali o SEMAD é Centro Municipal de Atendimento das Pessoas com Deficiência, então a gente acabou convivendo 12 anos, né, Luiz? 12 anos dentro do SEMAD com outras deficiências. Então a gente entende que há uma necessidade, uma realidade, e a gente conviveu próximo. E assim, o que eu penso hoje, Rita? Eu penso que, né, hoje em Anápolis, a criação e implantação da clínica escola, nós vamos resolver os problemas da autismo em Anápolis? Não. Mas pelo menos um outro projeto que a gente tem dentro da clínica escola, que é a escola de pais. Treinar os pais poderem acompanhar de perto, poder melhorar esse assunto. E outra, com essa escola de pais, a gente poder também criar um centro de formação, de capacitação, né, para as escolas, para outros centros, enfim, para o Goiás. Eu acredito que nós seremos o primeiro do Centro-Oeste. Essa luta é nossa, né, Rita? Essa luta é nossa, é da associação, né? Desde 2017 nós estamos aí batendo na porta, né? E graças a Deus o executivo abriu o coração agora, já está lá, eu tenho acompanhado, algumas paredes foram removidas e outras já estão um processo já de levantar parede, enfim. Então, assim, Anápolis poderá ser o modelo, mas a importância é ter multiplicadores, né, de aplicadores de aba. É a importância, porque aí a gente consegue buscar a habilidade de aprendiz desse autista, né? Ensinar ele a ter a habilidade de aprendiz, né? Ensinar ele através da ciência e provocar um futuro melhor. Esse o nosso sonho, é esse o nosso sonho. Então, assim, Rita, você lembra que você fala assim, ó, quem planta tâmaras... Eu ia falar isso agora, não colhe tâmaras, né? Então, o que nós estamos fazendo, talvez nós não vamos colher para nossos filhos. Não vamos colher, mas nós vamos deixar, né? Para a cidade, para a região. E é o que eu falo, a gente também já está há muito tempo, né? Eu brinco, mas com essa cara de menina eu vou fazer 60 anos. Então, como estão chegando novos pais, incluí-los, né? Trazê-los para a associação, incluí-los no projeto, fazer que eles amem esse projeto, entendam a necessidade e a importância deles, para quando a gente sair, né? A gente é meio patrono, né? A gente nunca vai se desligar, mas quando a gente sair da associação, a gente sabe que ela vai estar em boas mãos. Verdade. Né? E que vai ter gente cuidando. Bom, e falando em sair da associação, nós choramos, né? Que nós saímos agora. Nós saímos. Mas quem assumiu agora a diretoria? Graças a Deus, foi a pessoa que a gente ventilou desde a primeira assembleia que nós fizemos. Verdade. Lá no Refazer. Eu não estaria candidato, eu imaginava a Rita ser a primeira presidente da associação. Sim, foi à noite lá. Não, mas eu era visionária, eu sabia que tinha que ser você. É mesmo. Eu acho que as coisas, quando são feitas com amor, Deus no negócio. Deus é que direciona tudo. E quando é feito com amor, mesmo que a gente falou aqui, desabafou dos anseios que a gente tem, que a gente queria as coisas de uma forma e infelizmente elas acontecem de outras, em outro ritmo, em outro tempo, mas quando a gente coloca amor no que a gente está fazendo, a gente colhe resultados. Hoje a gente atende um público tão numeroso que nós não temos nem ideia do quantitativo da população de autista em Anápolis. E tudo isso é resultado de trabalho de pessoas que se viram na dificuldade um do outro, se apoiou, se juntou e naquele tempo a gente tinha mais menos oportunidades, mas a gente fazia tudo na força. Tudo na marra, né? Tinha que sair. Era debaixo de chuva. Cortando tudo no facão. Era o Israel que acordava cedo. A gente fazia bazar. Não sei Israel Thiago não, viu? É Israel Cândido. Um abraço, Israel, um abraço, Soraya. A Soraya. Nossa, era uma equipe muito reduzida. Mas que pegava tudo no braço. Pegava tudo no braço. No braço. Eu acho que cabe citar aqui que a Geni também foi muito importante na nossa vida.
Eu acho a estrutura que ela tinha para oferecer pra gente. Não, e assim, a sensibilidade que ela teve. Foi. Né? Ela podia, na época, fazer isso, né? Sim. E ela fez. Ela podia não fazer. E a gente bateu em outras portas. Batemos em várias portas e ela abriu. Por quais motivos, né? O que levou ela, isso talvez a sensibilidade dela mesma e por ter contato, né, com a própria Soraya, tal, ela sentiu o coração dela naquele momento e ela se abriu para esse mundo. Sim. Né? E hoje faz um trabalho parceiro na Pestalozzi, né? Que é muito, que a gente tem que agradecer. Que ajuda demais. Inclusive, estou sabendo que eles também estão com a fila de espera, porque a demanda é absurda. Não, a gente sabe. E quando a clínica escola abrir, a demanda vai ser absurda. E a gente não consegue. O CAPS tem uma demanda absurda. E isso é o que eu falo. Não foi pensado, não foi planejado. Porque a gente avisou. E a gente era doido, né? A mãe do autista, o pai do autista, o cabeleireiro. Vocês estão com a ferida aberta, vocês estão querendo dramatizar o mundo. E aí é assim. E tá aí. A gente tem uma população numerosa. Eu queria bater um papo maior com você, mas os meninos já também estão tocando, já batemos aqui um papo. Voou, né? Quando a gente começa a contar a história, gente, não foi 1%, tá? Mas quem sabe a gente vai. Muitas vezes. Vamos ter outras voltas. Vamos ter outras voltas. Rita, parabéns à nossa presidente agora da Associação dos Autistas em Anápolis, a Rita Maura Boarim, tá? Parabéns, que Deus te abençoe nesse projeto, né? Eu quero também agradecer a Deus pela vida do Marcelo, que ele tem abraçado junto com você. Eu sempre observo, ele está nos bastidores, mas ele tem abraçado, né? E hoje, se nós temos uma sede própria lá no Jaiara Shopping, né, através do senhor Anastácio, foi por conta da amizade do Marcelo com o senhor Anastácio. Senão a gente não teria a sede própria. É um oásis no meio do deserto. O Marcelo tem sido bênção para a associação também. Eu só quero abrir aqui um parênteses, eu sei que a gente está em cima da hora, mas um dia eu cheguei na associação 8 horas da manhã e a segurança do Jaiara Shopping me disse que já tinha uma mãe lá desde as 7. E essa mãe, eu não sei que momento, quando eles abriram, nem que momento que foi que ela encontrou, eu não conhecia. Ela disse que não dormiu à noite tentando tirar a própria vida. E aí ela estava esperando, né? E quando eu cheguei, eu fiquei tão feliz porque que bom que ela tinha um lugar para ela ir naquele dia. Naquele momento, ela lembrou que ela tinha um local que ela podia conversar sobre a angústia que ela estava passando naquele momento. E outras experiências nós tivemos ali de as pessoas chegar precisando de uma coisa. Eu falo, olha, eu não tenho isso para te dar. E a pessoa ligar, cesta básica, e a pessoa fala assim, eu tô com a cesta básica que eu não sei para quem que eu levo. Eu posso passar na associação, mas eu tenho que passar agora, porque eu comprei frango, porque eu comprei carne e vai perder. E a pessoa tava lá esperando. Então, assim, aquele espaço lá é um oásis no meio do deserto. Eu quero muito te agradecer, Rita, agradecer ao Anastácio, como é o nome daquele rapaz que nos ajuda ali? É o João Bosco, que está sempre ali nos apoiando. Então, é um lugar. E o Marcelo? E o Marcelo, sem dúvida. O Marcelo foi a ponte. É o interlocutor de tudo isso. E a gente está ampliando nosso espaço lá também, a gente está dando uma reformada. É um oásis no meio do deserto. Gente, eu queria convidar todo mundo que é profissional liberal, que é empresário, a conhecer esse pequeno espaço e saber que dali vidas são salvas, que dali pessoas são encaminhadas, que dali informações vitais para quem está passando por uma crise, pela descoberta do autismo podem ser acolhidas. Então, eu gostaria que as pessoas de Anápolis conhecessem e colaborassem, porque sem a colaboração da comunidade nós não podemos trazer especialistas, nós não podemos fazer simpósio, nós não podemos aumentar a nossa, do jeito que a gente quer, as informações, o caminho que essas informações têm para as pessoas. É um convite, ali é um lugar de amor, então eu quero convidar todos a participar com a gente, tá bom? Que maravilha, não tem palavra melhor para definir um lugar de amor. Lugar de amor. Obrigado, Rita. Beijo no coração. Beijo, gente. Obrigado. Tudo bem.